Agradeço a Deus. E esse movimento da igreja é um movimento muito abençoador. Eu quero compartilhar um pouquinho, de uma maneira muito simples, uma leitura bem conhecida com a igreja nesta noite, mas sempre destacando isso, como a igreja é viva. A igreja é viva. E eu tenho o privilégio de ser amigo do pastor Fábio já desde o seminário, né? Desde o 93, 94, 30 anos, pelo amor de Deus. E quando nós estávamos na faculdade de teologia, nós dividimos o quarto lá. E eu ensinei ao Fábio muitas coisas, especialmente a resiliência. Ele tornou-se bastante resiliente, né? Então eu agradeço, eu cumprimento de forma muito especial o pastor Fábio, pastor Paulo. É uma alegria estar aqui e colaborar um pouquinho com o que Deus tem feito nesta igreja, uma igreja viva, uma igreja que abençoa muita gente, que toca muita gente. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Eu vou ler com a igreja em Atos dos Apóstolos aquela missão especial do Filipe, quando ele evangeliza o eunuco etíope. Está no capítulo 8. Abra comigo a sua Bíblia, no livro dos Atos, capítulo 8, nós vamos ler a narrativa aqui, contada por Lucas, a partir do versículo 26, e vamos orar mais uma vez. Aleluia. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se desta carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Feche os teus olhos mais uma vez, olhe junto comigo. Pai querido, nós estamos felizes neste lugar, porque na comunhão da Tua igreja nós somos abençoados. No partilhar da mesa da comunhão, a ceia do Senhor, nós somos abençoados. Ó Deus, no cantar canções que
exaltam o Senhor e nos relembram a fé que o Senhor nos confiou, nós somos abençoados. Agora pedimos mais uma vez, querido Deus, que o compartilhar da Tua palavra seja, Senhor, Deus, revelado ao Teu filho, à Tua filha, Senhor, dando direção naquilo que o Senhor quer fazer na sua casa, na sua história, nesta comunidade e a partir desta comunidade. Nós nos sujeitamos à Tua palavra, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse tempo é um tempo muito especial na vida da igreja e uma expressão que hoje é uma expressão bem contemporânea, a igreja está em movimento, ou a igreja em movimento. Ela é um resgate de momentos históricos do povo de Deus como este. Uma igreja em movimento. Quando uma igreja está em movimento, quando percebemos sinais do Espírito Santo envolvendo, revelando, direcionando as pessoas, nós somos engajados, nós somos abraçados. Esta palavra nos traz para perto. Toda vez que nós percebemos uma alegria diferente, testificações de projetos, de ideias, de caminhada que nós estamos sendo desafiados a iniciar ou a muitas vezes continuar a manter, nós percebemos que a igreja está em movimento. Atos dos Apóstolos do começo ao fim, relatos do movimento da igreja, do movimento do Espírito Santo através dos seguidores de Jesus. E no capítulo 6, essa igreja em movimento ali, desfrutando de um tempo de crescimento muito grande, também viveu dias de conflito interno, conflito do humano mesmo, né? Desentendimento a respeito da forma de fazer, do jeito de levar as coisas, e não é diferente em qualquer movimento contemporâneo. Conflitos acontecem e na solução daquele conflito que eles tinham, conflito interno, nasceu uma equipe nova na vivência da igreja, a equipe dos diáconos. Então, Filipe era um destes que fora escolhido para ser parte desta equipe, dos que ajudavam a resolver questões, ajudavam a servir às mesas dos discípulos, dos seguidores, e ajudavam a que o conflito não crescesse, mas diminuísse, se acabasse, porque ele era representante dos helênicos, ele era representante dos que eram esquecidos. Mas Filipe, ele não ficou no ministério ali, no departamento, no ofício para o qual ele foi eleito. Ele realmente era um sujeito de destaque. Na sua fé, ele expressava, Jesus aparecia através da vida dele onde ele caminhava. A igreja está em movimento aqui em Atos dos Apóstolos. Uma das coisas que é importante destacar neste momento inicial da nossa conversa é que nós temos clareza, e o ensino aqui desta casa torna isso claro, de que nós somos igreja, amém? Quase desnecessário repetir, mas rapidamente, eu e você somos a igreja, e onde quer que estejamos, a igreja está. Isso de maneira alguma é desculpa para não congregar, esse é todo um outro assunto, né? Não deixemos de congregar, seria o conselho do autor de Hebreus, né? Estejamos juntos, mas fora do ambiente da comunidade, nós somos a igreja viva do Senhor. Então essa igreja em movimento é eu e você em movimento. Sou eu e você representando Jesus onde quer que Ele nos permita ir. É gostoso quando percebemos alguns eventos incendiados, né? Incendiados de experiências, de histórias, de testemunhos, de vocação, de novos convertidos. Essas coisas nos animam.
Nós estamos há 15 dias de um evento que teve na nossa comunidade de fé com adolescentes de 12 a 16 anos. Fizemos um encontro bem especial para eles. Dentro da dinâmica desse encontro, nós caminhamos pelas páginas do livro O Peregrino. Alguém é familiar com O Peregrino? Aquele livro de 1600 e bolinha, do João Bunyan, né? Então nós chamamos os adolescentes para serem peregrinos, para enfrentarem as lutas, serem resilientes. É um movimento bonito, um barulho bonito, muitos, dezenas de adolescentes ali. Rafinha, né, estava conosco, a filha do pastor Fábio, estava ali tendo essa experiência. E um dos camaradas da nossa equipe, que é muito criativo em tudo que ele faz, todo criativo dá trabalho, né? Ele teve uma ideia, o pastor André teve uma ideia. Ele falou assim: pastor Ednei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cruz e vamos entregar essa cruz para cada adolescente, assim, na chegada do encontro. Quando eles chegarem no encontro, a gente dá uma cruz para eles, e eles vão ter que ficar com essa cruz até o finalzinho do encontro. O adolescente que esquecer a cruz em algum lugar ou perder a cruz, ele vai ter que fazer algo para poder recuperá-la. Eu falei: será, pastor? Essa ideia aí. Daí lá vem a parte B da ideia, né? Ele: não, vai, pastor. O senhor gosta de mexer com marcenaria, o senhor faz para nós. Eu falei: tá bom, sobrou. Ainda bem que nessa paixão pela marcenaria, que é meio fake, eu tenho aliados, já terceirizei. E o menino da nossa igreja, que esse sim é marceneiro, eu e ele trabalhamos, fizemos 80 cruzes. 80 cruzes, ficou muito bonitinho, entregamos lá para os adolescentes. Eles escreveram o nome, fizeram arte, desenharam, estavam carregando a cruz. Mas era qualquer coisa que acontecia, a cruz ficava largada num canto, né? E daí, ao longo do evento, aquilo começou a fazer um sentido para nós tão maravilhoso, porque ao aceitarmos o chamado para seguirmos a Jesus, nós nos lembramos do convite, não é mesmo? Qual é o convite de Jesus? Tome a sua cruz, meu irmão. Tome a sua cruz. E começou a vir assim palavras extras no meio do evento, dizendo assim: olha só, tem gente trocando a cruz por um bombom de chocolate, tem gente trocando a cruz por qualquer coisa, esquecendo a cruz de lado. Enfim, foi uma dinâmica muito, muito interessante, ministrou ao longo do encontro inteiro, né? Pessoal do apoio, né, via os adolescentes lá numa gincana e falava assim: deixa que eu seguro para você, vai lá brincar. E o adolescente todo bobinho, nem entregava a cruz, falava assim: quero ver você pegar de volta, vai ter que dançar lá na frente depois, não caia nas ciladas. Enfim, mas o evento foi muito gostoso. Mas o que mais alegra o meu coração, e aqui é uma coisa assim que eu evito trazer muitos detalhes das ministrações, do feedback dos adolescentes, é porque a gente viu o Espírito Santo ministrando ao coração deles. E queridos, de 12 a 16, nós tivemos 70 inscritos. De 12 a 16, as histórias que eles nos traziam quando ministramos sobre paternidade, quando ministramos sobre identidade, quando ministramos sobre os seus sonhos, ou sobre os seus medos, eram histórias assim que nos colocavam as lágrimas, ao perceber que Jesus estava cuidando daqueles ali. E quantos outros ainda não ouviram, né? E vem sobre nós um peso de amarmos esse livro, igreja,
amarmos esse livro e as suas diretrizes de tal maneira que cuidemos de maneira muito especial e intensa estas preciosidades que o Senhor nos confiou, não é mesmo? Os nossos filhos, os nossos pequeninos, os filhos dos nossos amigos. Nós precisamos formar assim uma corrente, uma aliança para ajudarmos uns aos outros. Queridos, é muito fácil tecermos uma crítica, né? E chamarmos do filho do outro de mal educado. Mas ficar um final de semana inteiro ali e ouvir as suas histórias, os seus dramas, as suas crises, é realmente engajador com aquilo que Deus mandou a igreja fazer. Eu fiquei extremamente satisfeito com o trabalho de todo mundo. A Fabi foi a pessoa que mais trabalhou nesse evento. Eu dou honra a Deus pela vida dela e destaco, porque ela é muito fera mesmo. Mas muitas vidas foram tocadas e a igreja está em movimento. Amém? A igreja está em movimento. A igreja somos nós, esta igreja está em movimento. Quando eu leio a experiência do Filipe evangelizando este funcionário de alta posição de uma nação inteira, a primeira crise que aparece na nossa rotina e que merece atenção a partir do texto bíblico é a ideia do Espírito Santo fazendo uma coisa que não faz sentido para nós. Mas uma igreja em movimento precisa sujeitar-se à orientação dele, do Espírito Santo. E se de alguma maneira você, ao som da leitura e da releitura desse texto, perceber alguma orientação do Espírito e você acalmar o teu coração, eu já me dou por muito satisfeito. Porque quando Filipe ouve a orientação do Espírito, esta não é uma orientação razoável aos nossos ouvidos. Ainda mais hoje, quando se fala a palavra Gaza. O Espírito mandou Filipe para o caminho de Gaza. E não sendo suficiente a orientação do lugar, ainda Lucas dá um detalhe, que é aqui posto como voz do Espírito, de que o lugar é deserto. Mas dá uma olhada para o perfil desse rapaz aqui e para a proeminência que ele vai tomando e para o destaque que ele vai tendo como um evangelista que ia orando e curando, que ia evangelizando e as pessoas iam se convertendo, e que o movimento na liderança dele era um movimento que brilhava. E vai, Filipe, vou para onde? Eu vou para a Arena da Baixada em dia de Atletiba, porque é ali. Um cara proeminente assim tem que ir para onde o povo está, porque ele vai pegar o microfone e vai falar para muita gente. Não desta vez, não desta feita. Agora você vai para o caminho para Gaza, que desce de Jerusalém a Gaza. E a propósito, está meio parado as coisas por lá. Então, quando nós queremos viver este movimento de Deus, que somos nós, que é a igreja, nós precisamos aumentar a nossa sintonia, a nossa intimidade com o Espírito Santo, para nos sujeitarmos a algumas orientações dele que não nos são razoáveis, que não nos fazem sentido. Essa não é a única, poderíamos citar dúzias delas, né, no Antigo e no Novo Testamento. Mas em Mateus capítulo 4 tem uma destas clássicas. O Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Ou Atos 16, quando o apóstolo Paulo, naquele ímpeto de consolidar as igrejas da Galácia, ele está indo
E ali nos versículos 3 e 4, o Espírito Santo impede ele de ir. Impede. E então ele é orientado por uma visão, um sonho, e ele acaba indo para a Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, na segunda viagem missionária. O Espírito Santo conduz esta igreja em movimento. E eu pergunto para você se na tua experiência pessoal você tem uma história recente. Não precisa nem levantar a mão, é só para você vindo junto comigo e não perder o caminho, não perder o fio da meada. Alguma história recente onde você se sentiu contrariado e você queria fazer algo, mas parece que não estava dando muito certo, que Deus estava fechando portas e te gerando um constrangimento a respeito do caminho que você está ou estava tomando. O Espírito Santo chama Filipe, orienta Filipe, e ele de pronto toma um caminho de obediência, e isso precisa falar ao nosso coração, precisa falar, igreja, porque não compreender, ok, nós não compreendemos muitas coisas, mas o murmurar e teimar já é todo um outro assunto, né? E adorar e sujeitar-se, sim, é orientação de Deus, é caminho de Deus, é caminho da igreja conduzida por um movimento celestial. Ao sujeitar-se, situações inusitadas. Que situação inusitada é essa, né? Filipe encontrar uma carruagem, um alto funcionário da Etiópia, lendo o profeta Isaías, lendo em voz alta, como era costume, como era hábito, e depois alcançando ali, não consigo nem imaginar direito esta situação, mas me vem à mente esta ideia, esta vocação, uma situação inusitada, uma situação de perguntas em cima assim da minha cabeça. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu falo? Será que eu testemunho? Será que eu chamo para ir para a igreja? Será que eu me posiciono? Situações inusitadas. E na carne, essas situações inusitadas nos levam à murmuração e à reclamação, mas no espírito nos levam à adoração, a obediência. O que o Espírito Santo quer fazer? No discernimento de Filipe, aproxime-se da carruagem, né? Fala com ele, e o Filipe pergunta: entendes o que lês? E a resposta dele bate com algumas coisas que você e eu ouvimos todos os dias. Como entenderei se ninguém me ajudar? Destaque a palavra ajudar. Quando Pedro fez aquele primeiro grande discurso, depois do batismo do Espírito Santo, em Atos 2, as pessoas perguntaram para ele: o que faremos para ser salvos? Preste atenção quando as pessoas perguntam: o que farei? O que eu faço? Não sei o que eu faço, ou estou perdido. São todos sinônimos. Às vezes, irmãos e irmãs, somos colocados em situações muito inusitadas, não planejadas, inclusive desconfortáveis, mas despertemos, porque uma igreja em movimento, ela é cheia disso. Ela é cheia de coisa que atrapalha a nossa ordem. Ela é cheia de coisa que interrompe os nossos planos, que muda a nossa agenda. Mas nestas coisas inusitadas, milagres acontecerão. Estas coisas inusitadas farão o projeto do reino de Deus avançar. Então, ele anuncia a mensagem.
Anuncie a mensagem. O que nós podemos fazer diante das coisas estranhas que acontecem na nossa vida, se não anunciar a mensagem? A maioria das pessoas que frequentam a igreja vão se autodenominar pessoas que não têm o suficiente para, não é mesmo? Se o pastor pedir para você dirigir um estudo ou trazer uma mensagem, a maioria de nós, queridos, eu reconheço isso, eu percebo isso na comunidade, vai dizer: pastor, eu não tenho o suficiente para. É assim, o medo do microfone, ou o que as pessoas vão pensar de mim, ou briguei ontem ali, estou hoje aqui falando, não sou digno. A maioria de nós vai se colocar numa defensiva, dizendo: eu não tenho o suficiente para proclamar a mensagem. Mas isso precisa ser mudado no nosso coração, porque todos nós temos uma medida para compartilhar, nem que seja 5 pães e 2 peixinhos. Ninguém tem tão pouco do Evangelho que não possa ajudar alguém, dando uma pista, uma direção, ou fazendo uma oração. Todos nós, queridos, temos um depósito celestial dentro do nosso coração que precisa ser compartilhado. Agora, esta porção bíblica, ela é particularmente especial, porque Lucas, quem está relatando o assunto, diz assim que, começando daquela escritura, Filipe anunciou Jesus. Preste atenção nisso. Essa igreja em movimento, a igreja apostólica, tinha uma única mensagem. Uma única mensagem. Qual era a mensagem desta igreja? A mensagem da ressurreição. Nós servimos Jesus Cristo, Deus que morreu e ressuscitou. A mensagem da ressurreição era a mensagem. Eles falavam sobre outras coisas, sobre o Antigo Testamento, profetas, mas nenhuma mensagem chegava aos pés deste entendimento. Eles tinham clareza a respeito da mensagem da ressurreição, mensagem da qual nós acabamos de pregar todos juntos, que nós também cremos nela, do corpo e do sangue. Nós somos salvos por esta mensagem. E o Filipe, então, ele pega um gancho do profeta Isaías, desse texto maravilhoso, né? O cordeiro foi levado como mudo lá perante os seus tosqueadores, e começou ali, mas ele chegou em Cristo. E na mensagem da ressurreição, a mensagem da salvação, não há outra mensagem que nós devamos pregar a não ser esta. Agora, aproveitemos a experiência do Filipe, aproveitemos a dica. Não importa onde você vai começar, amém? Não importa onde você vai começar. Talvez você vai começar compartilhando uma receita de pudim. Pode ser. Você começa falando do pudim, dos seus benefícios, da alegria que ele traz, né? E você começa a caminhar com essa pessoa. Mas a igreja em movimento, ela tem clareza de onde ela deve chegar. Não se perca. Não se enrole com as conversas. Avance até chegar em Jesus. É em Jesus que as coisas encontram a sua realização. É em Jesus que os problemas terminam. É ali, é em Jesus que a confusão e o caos deste mundo para e faz sentido em Jesus. É naquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário por nós. É ali que as coisas se resolvem. Começando daquele texto. A maior parte das pessoas que nós atendemos, e muitas delas confessam o Senhor Jesus, nós começamos a partir de um conflito de relacionamento. Quantos começaram a conversa a partir
de uma bancarrota financeira? Quantos a partir de uma dificuldade de alguma das fases dos filhos e procuram ajuda de alguém que serve a Jesus, e que todas essas coisas têm em Jesus resposta, mas mais importante do que a solução das crises da adolescência ou da fase do ninho vazio ou qualquer outra fase da vida dos nossos filhos, o objetivo maior do que colocarmos o trem nos trilhos e retomarmos uma vida financeira estável e liberdade financeira, o objetivo maior do que encontrarmos saúde física é pregarmos a mensagem da salvação. A igreja em movimento, ela tem esta clareza, de tal maneira que eles se deixavam matar para continuar pregando esse evangelho. Não há outra coisa que faça mais sentido para nós do que anunciarmos o evangelho. Há uma história, o pessoal fala que é coisa do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que ao ouvir o sermão de um dos seus pupilos, de um dos seus jovens, ele vai estabelecer a sua crítica. Ele falou que ele não gostou do seu sermão, que o seu sermão não fazia sentido, o diálogo foi para um caminho de que no sermão daquele jovem pregador não tinha a mensagem da salvação em Jesus. Simples assim. Ao que o jovem pregador disse: não, mas o texto que eu li do Antigo Testamento, ele não vai nessa direção, ele não tem esse propósito. Ao que ele diria: meu rapaz, todas as estradas da Inglaterra chegam em Londres. Todas as estradas da Inglaterra chegam em Londres. Todas as palavras das Escrituras, todos os versículos, todas as histórias chegam em Cristo. Começando daquela porção das Escrituras, anunciou Jesus. Próximo momento, próximo estágio desta experiência inusitada, vem a questão do batismo. O eunuco pergunta: ali está a água, é lícito que eu seja batizado? E Filipe de pronto respondeu: se você crê de todo o coração. Porque essa igreja em movimento, ela deixa essas rebarbas de assuntos menores para lá, como a respeito dos nossos códigos morais e coisas que nós temos que fazer ou deixar de fazer, tamanho do cabelo ou da roupa, ou o tipo de comportamento. Vamos, na caminhada do discipulado, encontrar o melhor jeito de testemunhar Jesus no mundo a partir do nosso comportamento, mas o comprometimento com o Deus da salvação se dá única e exclusivamente pela fé. Palavras que o pastor Paulo citou ao ler Romanos 1, 16, 17, 18. Pela fé, única e exclusivamente pela fé. Eu quero ser batizado. Você crê de todo o coração? E aí vem a declaração, queridos, que essa igreja em movimento busca mais do que qualquer outra coisa. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta expressão é a expressão que transforma o mundo. É por esta expressão que nós trabalhamos. Os nossos ajuntamentos, as nossas estratégias buscam levar as pessoas, não somente a proclamação disso, mas esta coisa no coração de que nós somos seguidores do Cristo vivo. É uma publicação de fé. Se a pessoa assim crê, nada pode impedir que ele se comprometa, publique e comece uma nova geração de pregadores da fé em Cristo Jesus. O cristão em movimento leva pessoas a este comprometimento. E o texto vai fechando com o desdobrar
desdobrar desta situação inusitada. O etíope seguiu o seu caminho. Eu tenho bastante convicção de que em algum momento você já ouviu falar que a partir de agora o Evangelho está chegando na África, talvez pela primeira vez. Essa igreja em movimento, ela vai longe. O etíope seguiu o seu caminho, mas havia algo nele diferente. Havia algo nele diferente. Você lembra o que ele veio fazer em Jerusalém? Ele veio adorar a Deus, possivelmente um prosélito, um crente no Deus Yahvé, no Deus do judaísmo. Este Deus que chamava as pessoas para as festas anuais, ele veio para uma dessas festas, ele veio adorar a Deus. A pessoa que vai atrás de uma expressão de fé porque tem sede, mas é lamentável que muitas pessoas vão às suas expressões de fé, façam os seus ritos e voltem delas e continuem uma vida ainda de religiosidade. Mas ali, num lugar bem improvável, numa situação muito inusitada, muito não planejada, muito sem explicação, numa conversa com alguém que está queimando pela obra de Deus, ele não somente confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele levanta-se daquele lugar e segue o seu caminho, seu coração cheio de alegria. Talvez algo que ele nunca tenha experimentado na vida, apesar de ser representante de um reino, apesar de uma condição financeira possivelmente acima da média dos da sua geração, e apesar ou a despeito da fé que possuía, que já tinha, a partir desse dia, ele levanta-se já frutificando algo que é próprio do Espírito Santo. Quando em Gálatas Paulo vai falar do fruto do Espírito, ele vai mencionar isso, que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, e vai mencionar a alegria. Querido servo e a serva de Deus, eles têm isso para comunicar ao mundo, e o mundo está sedento, mas não vão descobrir por si mesmos. Há muitos que estão dizendo hoje, como o eunuco: como eu vou entender se ninguém me ajudar? Queridos, eu releio com vocês, vocês são muito familiares com esta porção das Escrituras, com um aquecimento aqui no meu coração para a nossa oração nesta noite. Talvez pessoas estejam relutando porque você e o Espírito Santo estão meio que duelando, o Espírito Santo sugerindo um caminho e você querendo outro, dizendo assim: Espírito Santo, não faz sentido isso, pelo amor de você mesmo. Talvez você já esteja posto dentro de uma situação. Eu confesso, eu me sinto muito desconfortável dentro de situações inusitadas, daquelas que fogem do meu plano. Pensa numa pessoa que fica desconcertada quando o plano feito desmancha. Eu fico sem saber o que fazer, nervoso, deixa a família nervosa também, porque daí tem detalhes, que envolve todo mundo. Mas talvez alguém entre nós esteja vivendo uma situação inusitada, de relacionamento que você não sabe o que responder, não tem o que fazer, mas você está desejando ser conduzido pelo Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que a nossa comunidade de fé aqui está em movimento.
Eu queria chamar você para isso, para você olhar com estes olhos, Nós estamos em movimento. Ao colocar a ilustração que está me queimando, né, que estou até hoje cansado do encontro ainda, encontro com adolescente não é brincadeira não, gente, não é para gente da minha idade, ainda bem que a nossa equipe é grande lá, mas o que faz uma igreja estar em movimento é a paixão pela palavra e a obediência ao que o Espírito Santo está falando. Esquece o barulho e agitação. Muitas vezes barulho e agitação é só barulho e agitação. O movimento é esse, você vai tendo contato com pessoas e histórias, vai perdendo o jeito, ficando perdido dentro dos desconfortos que as próprias situações trazem, mas você vai vendo que pela condução do Espírito Santo, Jesus vai aparecendo no lugar onde Ele deve estar, no topo do coração das pessoas, e o resultado disso é que o fruto do Espírito Santo começa a pipocar na vida das pessoas. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar a partir desta releitura. Eu quero perguntar mais uma vez, veja aí na sua mente, no seu coração, você está vivendo uma situação inusitada? Você está vivendo uma situação assim de, que eu faço, Senhor? Faz sentido isso? Não faz muito sentido, mas eu quero obedecer. E eu quero convidar você a juntos nos entregarmos nas mãos deste, que tem todo o controle da nossa vida e do nosso tempo. Quero convidar você para fechar os teus olhos agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.